Você já parou para se perguntar se o galpão que você tanto quer é o próximo passo certo para sua operação? Ou será que você está querendo porque todo mundo que você acompanha tomou essa decisão? Essa foi a pergunta que eu me fiz lá em 2020 e a resposta foi bem diferente do que eu esperava. Hoje eu vou te contar como a gente chegou em 2026 faturando 6 dígitos com uma margem acima de 20%, sem pegar trânsito, sem estar em um galpão e trabalhando bem próximo da nossa casa. E o que eu aprendi com tudo isso sobre crescimento, sobre espaço, sobre o que a gente quer versus o que a gente realmente precisa. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Fê, trabalho há mais de 12 anos vendendo em Marketplace. Hoje nós estamos em 6 plataformas: Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu, Shein, TikTok Shop. Então aqui eu trago para vocês um conteúdo honesto de quem vive na prática o e-commerce todos os dias. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue e já clica em curtir. O vídeo de hoje ele vai ser mais um bate-papo. Eu vou trazer para vocês pensamentos que nós tivemos no decorrer dos anos e fomos mudando em relação à questão de espaço, mudanças. Então, para isso, eu vou contextualizar para vocês um pouquinho. Nós começamos a vender nos marketplaces em 2013, quando eu ainda morava com os meus pais. Então, no meu quarto ficava o computador, onde a gente fazia emissão de nota, emissão de etiqueta, todo esse processo. Fora isso, nós trabalhávamos meio período de telemarketing. Na época, nós decidimos fazer dessa forma, ganhar menos, para que a gente tivesse mais tempo para dedicar para o marketplace. Então, como era a nossa rotina naquela época? Nós fazíamos a lista um dia antes, acordava no outro dia de madrugada, mais ou menos umas 4 da manhã, e acrescentava mais coisas que tinham vendido ali nesse período na lista e íamos para o Brás. Então lá no Brás a gente fazia a compra daqueles produtos que tinham vendido e depois disso a gente ia para o nosso serviço. O nosso serviço, como CLT, era muito perto do Brás, só que a gente chegava muito cedo, porque o expediente só começava às 8. Então a gente ficava ali no carro dormindo, esperando dar o horário. E quando a gente saía do CLT, era 2 horas da tarde. Então nós íamos para casa super rápido, porque tinha que chegar, imprimir a etiqueta, embalar para levar no correio até às 5 da tarde. Depois que a gente saía do correio, voltava para casa e era hora de parar e cada um fazer uma parte. Olhar o atendimento, olhar os anúncios, ver qual estratégia para aumentar as vendas. E durante todo esse período, uma das coisas que a gente mais pensava era em manter o nosso custo de vida baixo, que coubesse no orçamento do que a gente tinha como salário no CLT e que todo o valor que a empresa trouxesse fosse reinvestido para que ela pudesse ir aumentando pouco a pouco. E foi isso que fez a gente ir crescendo dia após dia. Um dos pensamentos que nós tínhamos muito fixos na nossa cabeça e até hoje nós temos, e eu quero que você também coloque isso, é tentar ao máximo agir sempre na oportunidade e não na necessidade. Em 2015, nós conseguimos dar entrada na nossa casa e eu fui a primeira a sair do CLT. Então, graças ao tempo que a gente trabalhou conciliando os dois, CLT e empreendendo, a gente conseguiu juntar o valor para dar entrada na nossa casa. E aí foi a partir disso que nós começamos aos poucos nos dedicar um pouco mais para a empresa e menos para o CLT. Quando a gente foi para nossa casa nova, a empresa ganhou um pouquinho mais de espaço. Antes, lá na casa dos meus pais, que era o meu quarto, onde tinha a minha cama e tinha ali a escrivaninha, agora ela tinha um cômodo só para ela. Então o que que nós fizemos? O meu guarda-roupa de solteiro, a gente tirou as portas e ele ficou sendo o nosso estoque, as nossas prateleiras. Eu vou colocar em algum lugar aqui as fotos para que vocês possam ver como era naquela época. Aos poucos as vendas foram aumentando e em 2016 nós contratamos a nossa primeira colaboradora, fizemos móveis planejados naquele cômodo que era direcionado à empresa e também no meio do ano o Brian saiu do CLT. O Brian é meu marido, se eu ainda não falei o nome dele aqui. E aí foi quando as coisas começaram a dar mais certo. A gente começou a dedicar 100%
do nosso horário para a empresa. Durante muitos anos eu morei no mesmo lugar que a empresa. Então pensa comigo, a gente já tinha colaboradores, mas ao mesmo tempo também era a nossa casa. Então o horário de tomar banho era certo, porque a gente não ia tomar banho na hora que tivesse pessoas ali pela casa. Então ou era de manhã ou era à noite. Então eu não me apegava a isso porque eu sabia que era o processo. Então, claro que você vai estar num ambiente desconfortável, porque você vai ver caixas pela casa, tudo como parece uma zona. Mas tudo muda quando você entende que o seu destino não é ali. Então você precisa lembrar todos os dias, porque essa diferença muda tudo. Precisa entender que a situação que você está passando hoje é o processo, não é o seu destino final. É claro que naquele momento meu desejo já era maior, só que eu sempre tive muita gratidão por onde eu estava. Até porque, enquanto eu morava com os meus pais, eu vim ter o meu quarto já com 15 anos, que foi quando eles puderam me proporcionar isso. Até então, o meu quarto era o mesmo quarto deles, dividido com guarda-roupa. Então, aonde eu estava, por mais que tivesse esse desconforto, já era muito melhor do que tudo que eu tive até aquele momento. Com o tempo, a empresa foi pegando cada vez mais cômodos, até o momento que ela praticamente nos expulsou, que foi em 2020, quando apareceu uma casa muito próxima da nossa empresa para alugar e a gente resolveu se mudar. Então, como aonde a gente morava já era nossa casa mesmo, financiada, então ficava muito mais fácil deixar a empresa ali, seria algo muito mais seguro e a gente que ir para uma casa de aluguel. Aqui entra um detalhe de que nem tudo está no controle das suas mãos. Em 2019, antes da gente alugar essa casa, o nosso intuito era construir um galpão. Então nós tínhamos dado entrada em 2 terrenos, onde a gente ia fazer a construção do nosso próprio galpão e a casa onde era a empresa seria a nossa casa de morada. Naquele momento isso representava muito e ao nosso ver era a solução perfeita. Era como se fosse a afirmação de que realmente a gente chegou em algum lugar. E eu tenho certeza que você também já pensou nisso. Você vê outros vendedores em galpão, em estruturas maiores e você pensa, quando vai ser a minha hora? E eu pensava assim também. Durante muitos anos eu pensei assim. Só que em março de 2020 nós começamos a passar por um momento muito difícil. Os produtos que a gente vendia na época foram muito afetados devido à pandemia e aí começou momentos bem difíceis. Só que no meio do caos sempre aparece alguma vitória, né? Ainda bem que Deus manda as vitórias também. Tinha 2 coisas que nos incomodavam muito no nosso processo, né? Na nossa operação. Porque de 2013 a 2019, 100% dos nossos produtos eram do Brás. E isso trazia 2 problemas. O primeiro é por conta da emissão da nota fiscal. A maioria dos fornecedores queriam emitir nota fiscal baixa. Então, isso é complicado quando a gente fala da parte fiscal do seu negócio. E o outro é que o Brian precisava ir praticamente todos os dias pegar produto. Porque conforme os anos foram se passando, os marketplaces foram nos cobrando um envio mais rápido. Então, todo dia ele tinha que estar lá. Eu me lembro que na época, um dos nossos maiores sonhos era ter fornecedores que entregassem na porta da empresa. E naquela época eu pensava, nossa, imagina, Brian, você não precisar ir até o Brás, todo fornecedor vir trazer na porta da nossa empresa. Então isso era algo muito distante naquela época. Então a pandemia se tornou o impulso que faltava para isso acontecer. Ela nos tirou da nossa zona de conforto. Foi preciso ir atrás de produtos de nichos novos, atrás de fornecedor que fizesse emissão de nota fiscal cheia, que entregasse na porta da nossa empresa. E aos poucos a gente foi saindo dos produtos que nós vendíamos antigamente lá do Brás. Hoje a gente não tem mais nenhum fornecedor que tínhamos naquela época. Todos entregam na porta da nossa empresa. E foi dentro desse processo todo que chegou a pergunta que mudou a direção do nosso negócio.
realmente a gente precisa de um galpão agora? Foi quando a gente sentou e começou a ver aonde nós queremos chegar com a empresa e aonde nós queremos chegar na nossa vida pessoal. E como uma precisa fazer para contribuir com a outra nessa relação. Nós entendemos que mudar para um galpão não significava somente ir para um espaço maior. É preciso você estar preparado na estrutura que vai crescer totalmente. Você precisa lidar com mais pessoas, ter processos. Se nada disso estiver muito alinhado, você vai ter gargalo em vários aspectos da sua empresa. O que você acha que pode estar dando passos à frente pode significar passos atrás ou até o fechamento da sua empresa. Então, se você está passando por algo parecido, está querendo mudar a sua empresa de lugar, eu vou te fazer 4 perguntas que nos ajudaram muito a tomar a decisão certa há anos atrás. Primeira pergunta: o ambiente que você está hoje já foi aproveitado ao máximo? Você já fez estrutura vertical? Aproveitou cada cantinho? Segunda pergunta: indo para um espaço novo, você vai conseguir manter a sua margem de contribuição ou vai precisar reduzir? Ou isso vai trazer um aumento? Terceira pergunta: você está disposto a enfrentar todos os novos desafios? Nós que trabalhamos com e-commerce já enfrentamos desafios todos os dias, mas quando a gente fala no aumento de estrutura que vai dobrar ou até mais a sua estrutura, é um patamar acima. Então você já está preparado para isso? Preparado para estruturar a sua empresa de uma forma onde você tem que saber todos os processos e saber delegar as novas pessoas que vão ser contratadas? É claro que para tomar uma decisão de mudança de local, você precisa fazer mais perguntas do que essas. Mas eu tentei trazer aqui um resumo das que foram muito importantes para nós. Então a quarta pergunta seria: isso te aproxima mais dos seus sonhos pessoais ou te afasta deles? E foi respondendo essas perguntas que nós resolvemos mudar a direção da nossa empresa. Então nós começamos a focar mais em margem de contribuição, redução de custo, mais envios para o fulfillment dos marketplaces e deixar a nossa operação rodando cada vez mais independente, sem que nós precisávamos estar pessoalmente para que ela pudesse rodar. E com isso a gente fez a venda dos nossos 2 terrenos. E hoje, 6 anos depois, eu posso te contar onde a gente chegou. Agora, em 2026, a gente comprou aquela casa que eu falei pra vocês que nós alugamos pra morar em 2020. Então, graças a Deus e ao nosso trabalho diário, a gente conseguiu comprar essa segunda casa. E a casa, que foi a nossa primeira, onde a gente começou ali com a empresa e aos pouquinhos foi crescendo, ela continua sendo a nossa empresa. Nós fizemos uma estruturação de crescimento vertical, então todos os cômodos eles têm estantes, o que fez a gente ganhar quase o dobro ou o triplo de espaço por ter crescido para a parte aí para cima. Então o que acontece? Com isso eu queria estar contando para vocês essas realizações. Hoje a gente paga na nossa empresa uma parcela muito reduzida, porque é a parcela de um financiamento de uma casa, muito diferente do que seria em um galpão. Então a gente consegue ter um faturamento de 6 dígitos e com uma margem de contribuição acima de 20%, o que é muito bom. Isso significa que nós nunca vamos para um galpão ou você não deva ir? Não, não é isso que eu tô falando, mas é que devemos parar e analisar, realmente é o momento certo? Financeiramente, emocionalmente, já é o momento? Foi isso que nós fizemos e para nós aquele não era o momento. E hoje a gente se sente muito realizado na realidade que nós estamos vivendo. Nós moramos muito perto da empresa, podemos almoçar em casa, podemos trabalhar até mais tarde. E fora isso, não pegamos trânsito, então tudo cooperou, por mais que não seja o cenário que a nossa bolha de marketplace vai ali aplaudir, mas é o que serviu para a nossa realidade, é o que nos fez feliz. Então o que eu quero que você tire de lição dessa história é que cada pessoa tem o seu processo. Eu entendi que o relógio da vida ele não é igual para todo mundo e que nem tudo que reluz é ouro. Então será que o que você está querendo realmente é algo que você quer aqui dentro do seu coração ou é porque tá todo mundo querendo? Se esse conteúdo acrescentou alguma coisa pra você, não esquece de curtir e compartilhar com alguém que tá querendo tomar essa decisão. Se inscreve no canal que semana que vem tem mais conteúdo. Beijinho e tchau!